Espírita Poppers, bem-vindos a mais um programa da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje estou aqui mais uma vez com a minha brother sister Yasmin Toriani. Buenas, tia. Olá, humanos do planeta Terra e de outros planetinhas também. Vocês viram que hoje eu e o Cris a gente está de par de vaso? É isso aí. Hoje eu tive a felicidade de almoçar com Yasmin Toriani em pessoa. Ela que é uma ex-convidada, uma sobrevivente do Covid, está aí pronta para fazer esses rangos maravilhosos para a gente. E falando de rango, nós vamos falar hoje sobre o corpo humano, essa relação. Ué, mas nós não somos espíritas, como é que os espíritas vão falar de corpo? A gente não tinha que se desprender do corpo? E aí a gente vai trazer um tabu, né? Quebrar um tabu que nós espíritas estamos aqui encarnados para viver uma experiência material. O processo de espiritualização, ele não tem o objetivo de nos tirar, né, do nosso compromisso reencarnatório mesmo. Então, Yasmin, chama aquela vinhetinha legal aí que a gente vai entrar nesse bate-papo. Vamos dar uma liberalizada, desce a vinheta, produção. E aí, pessoal? E aí, Yasmin? Tudo beleza? Vida tá maravitop, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhinda, maravilhosa, maravilha perfeita. Zero defeitos. Galera, por que a gente está falando sobre isso aí? Porque lá nos primórdios do Espiritismo, 1857, Allan Kardec vai lançar o Livro dos Espíritos, né, que começa com 500 e poucas perguntas e depois é ampliado para 1019. E aí ele vai incluir a questão da alimentação, que já estava lá rolando no Evangelho, né? Paulo havia comentado sobre essa questão, e ele vai dizer assim dessa questão da alimentação de carne, mas ele tem uma mensagem muito interessante nessa questão da alimentação. Ele fala para nós não violentarmos as consciências. Então, para nós falarmos aqui um pouquinho desse tema, vou começar falando de privações voluntárias que a gente tem ali, as perguntas a partir das 718. Livro dos Espíritos, galera. Federação Espírita, aí tem para você fazer o download das obras básicas de forma gratuita. Pode entrar lá no site da FEB e fazer o download das obras de forma gratuita. Nós queremos agradecer aqui também a Bíblia do Caminho, pelo seu, né, acervo de pesquisa monumental aí. Então, quem quiser seguir o protocolo de estudo que a gente fez, digita lá, Bíblia do Caminho, Corpo, vai aparecer os temas organizados lá para você fazer a sua pesquisa legal, inclusive poder escolher os livros que você quer, né, adquirir, enfim, tem tudo ali. Eles não vendem, evidentemente, né, isso é um site de pesquisa, mas caso a gente queira ter um livro, eu quero ter um livro sobre determinado assunto, você consegue pesquisar quais são os livros que têm esse assunto, como nós fizemos no tema de hoje. Show de bola? Nós não conhecemos eles, a gente quer mandar um abraço, e se alguém conhecer eles, aí manda esse vídeo para eles, por favor, não é, Yasmin? É isso daí, ó. Sintam-se amados, abraçados. Muitos beijos pro pessoal da hashtag Bíblia. Assim, a lei da conservação, pergunta Kardec, obriga-nos a prover a necessidade do corpo? Sim, pois sem energia e a saúde o trabalho é impossível. Então, galera, se liga aí, tá? Tem que comer direitinho, tem que fazer, né, o possível para manter a energia, para poder ter energia. E aí, Kardec continua perguntando, o homem é censurável, né? As pessoas são censuráveis por procurar o bem-estar? Vai dizer que o desejo pelo bem-estar é natural. Deus só proíbe o abuso, ou seja, né? Cara, a gente já sabe que todo excesso vai dar prejuízo, né? E aí a gente não pode, a pretexto de ficar bem, cometer esses excessos. Aí, uma coisa importante, as privações voluntárias têm alguma função, coisa e tal. Aí, olha o que eles vão falar. Fazei o bem aos outros e tereis mais mérito. Né, Yasmin? Não adianta a gente pagar de gatão, como a gente diz aqui, né? Só para mostrar que está tentando fazer alguma coisa. Fazer o bem é melhor do que a gente ficar se privando de forma bobinha aí, né, galera? E aí, ele vai continuar falando sobre isso aí, né? Abstenção de certos alimentos prescritos em diversos povos. Tem alguma razão? Aí ele vai falar que tudo que não fere a saúde da gente é permitido.
E olha que é interessante, ao falar isso, ele vai também, de alguma forma, dar de acordo com o nosso conhecimento, né? Quer dizer, a instrução é dada de acordo com o avanço da humanidade, porque talvez a gente não soubesse 300 anos atrás que o alimento fazia mal. E hoje a ciência já pode nos mostrar que certos alimentos não nos fazem bem. Então, a gente hoje, sabendo que não nos faz bem, a gente pode ter o cuidado ao consumir esse tipo de coisa, né, Yasmin? É isso daí. Uma coisa importante aqui, ó, 723, a alimentação animal para o homem é contrária à lei natural. Nós vamos falar um pouquinho desse tema já já, aguarde aí. Yasmin, eu sei que trouxe outras coisas aí sobre o corpo humano e vamos deixar 723 mais para o finalzinho. Então, enquanto eu pesquisava, assim, algumas coisas para a gente vir trocar essa ideia, porque é um assunto muito fascinante e muito importante para a gente, né? Ter um pouco mais de consciência desse veículo que nos permite evoluir, afinal de contas, se não fosse esse nosso corpício lindo, maravilhoso que Deus nos deu, a gente não ia estar nesse mundo encarnados maravilhosinhos, né? Procurando evolução. E aí, nessa pesquisa, eu li uma coisa que eu achei muito bonita, muito bonita. E vocês encontram no livro Viajor, tá? De Chico, pelo espírito de Emmanuel. Tá lá no capítulo 12 e fala no teu corpo, né? É o título do capítulo, teu corpo. Aí vai ter lá 1 milhão de coisinhas e lá pro finalzinho ele vai dizer: lembra-te de que teu corpo é harpa divina. Olha só que bonito, uma harpa divina. E ao invés de lhe condenares as cordas ao abandono e à destruição, tange nelas com o próprio esforço o hino do trabalho e da fraternidade, da compreensão e da luz, que te fará a nota viva e harmoniosa na sinfonia de amor universal com que a beleza eterna exalta incessantemente a sabedoria infinita de Deus. Então, a gente sabe sim que o nosso corpo ele tem várias funções, né? Fisiológicas, enfim, que isso vocês também encontram lá no Evolução em Dois Mundos. André Luiz fala muito desse desenvolvimento fisiológico do nosso corpício lindo, maravilhoso, perfeito. Só que essa passagem, Emmanuel nos mostra que nós também temos uma função divina na utilização do nosso corpo humano. Ele é como se fosse literalmente o nosso templo. Então, a partir do momento que a gente está encarnado, a gente está evoluindo e a gente está sendo instrumento de Deus, nós fazemos parte da divindade disso. Olha só que bonito, faz a gente olhar com carinho esse instrumento que Deus nos deu para evoluir, que também auxilia no processo de muitas outras vidas, né, Cris? É isso aí. E são muitas mensagens de Emmanuel, poemas de Cruz de Souza, de Casimiro Cunha. E aí tem a 10ª estrofe do poema A Ferramenta, do livro Cartilha da Natureza, de Casimiro Cunha, ditado a Chico Xavier. Nós vamos cuidar dos teus. É injúria feita ao trabalho, menosprezo aos dons de Deus. Então, gente, essa ferramenta não pode ficar ao léu, a gente tem que ter um cuidado todo especial com ela. E assim, a gente tem que ter um recado importante. Quando a gente está lá estudando, né, está matriculado num curso, a gente não comparece às aulas, a prova continua marcada. Ou seja, a falta, a negligência com o conteúdo não altera a exigência da prova. Portanto, não é porque a gente ainda não prestou atenção nesse tema que a gente pode dizer assim que a gente eu não sabia, então eu não posso ser analisado, não posso ser avaliado pelo uso que eu fiz do meu corpo, né? Galera, não tem desculpa, tá? A gente está no meio mergulhado na informação, quase todos nós já temos uma boa base, o Espiritismo vem falar coisas muito mais profundas. E aí, Yasmin, a importância da nutrição espiritual, que a André Luiz nos fala, então, que é 70% do nosso processo de nutrição total. Então, só 30% do que a gente considera alimentação é de fato alimentação, ou seja, aquilo que a gente come, que a gente bebe, porque tem outras coisas que a gente faz ao respirar, né, os fluidos que a gente está absorvendo no ambiente que constituem a nossa nutrição. Então, a prece, a oração, toda essa soma de coisas favorece o nosso processo nutritivo como um todo. Mas esse 30% também determina boa parte do nosso sucesso na vida física ou não, porque se a gente tem mais ou menos energia e a gente vai determinar também como a gente vai poder ajudar as pessoas, ter cabeça para estudar, né? Isso é importante, né, Yasmin?
Com certeza, e parar de pensar nas coisas isoladas, né? Porque a partir do momento que a gente está imerso nisso tudo compreende todo esse papel, a gente vai entender, como tu falou, nessa questão da nutrição espiritual. Parar de pensar que as coisas estão isoladas, elas não estão, uma complementa a outra. Então, são vários tipos de alimentação que a gente vai organizando e juntando e forma todo esse processo que a gente tem, né? É verdade. Olha que lá no Ceifa de Luz, Emmanuel vai dizer, no capítulo 33, ele vai lembrar, né, da menção de Paulo, ora, vós sois o corpo do Cristo, né? Aqui a gente diria, vocês são o corpo do Cristo, né? Eu já gosto dessas versões mais atualizadas. Que vai estar lá em Coríntios. Se a gente é o corpo do Cristo, aí já tem uma base que a gente é um instrumento de Deus na Terra para ação no mundo concreto, gente. Nós somos instrumento de Deus. Então, beleza, né? Se eu posso estar melhor disposto, com certeza posso fazer, amplificar o bem que está ao meu alcance. E aí, na primeira frase, ele vai falar assim: a pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. Então, é super importante a gente ter um cuidado todo especial, né? De alguma forma, poder se sentir em paz. Vale tanto a alimentação, os exercícios, o descanso, né? Que tem o objetivo de restaurar as nossas forças. Sair da preguiça, sair dos excessos, são formas que a gente também tem de dar bom curso às nossas horas. E para nós já puxarmos o tema do programa 2, nós vamos começar a falar sobre ele hoje, a questão 723, né, Yasmin? Lá do Livro dos Espíritos, que é uma questão bastante polêmica no meio espírita, porque as pessoas não querem ceder às evidências. Vamos lá, 723. Não sei se está com o livro aberto aí, Yasmin, do Livro dos Espíritos. Se não tiver, eu vou ler aqui. Uhum. Vai que eu vou abrindo aqui enquanto isso. A alimentação animal para o homem ou para as pessoas é contrária à lei natural? Olha a resposta deles. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. 1857, né? A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde. Para poder cumprir a lei do trabalho, ele deve alimentar-se, portanto, segundo o exige a sua organização. É importante que em 1857 a gente lembre que não tinha geladeira, nós temos populações isoladas, né? Há alguns argumentos que falam que o nosso cérebro passou de meio quilo para 1 quilo quando a gente passou a se alimentar de carne, o que na verdade não é bem verdade, porque a gente conseguiu, através dos rebanhos, organizar o suprimento de alimentação mais regular do que quando nós éramos coletores, lá nos primórdios da nossa pré-história. Então, há uma confusão, né? A disponibilidade de vários recursos alimentícios a hora que a gente quisesse e a construção dos rebanhos proporcionou isso aí. Agora, tem um outro fator importante que nós vamos ver na pergunta seguinte. 723, não, 4. 24. A abstenção de alimentos animais ou outros como expiação meritória, aqui é a resposta que nos importa, gente. Sim. Tá? A gente entendeu que as pessoas que estão se alimentando, eu tenho, nesse momento, tenho carne para comer, 1857. Ok, sim, tem uma função. Agora, se eu me abster de carne, é bom? A resposta é sim. A resposta é sim, gente, não criem caso. Se você gosta do churrasco, tudo bem, você está no seu propósito. Agora, não, Paulo fala isso, não violenta a consciência de quem não quer mais. Não entra nessa história. Tá? Não seja o chato que fica mostrando a carne sangrando para a pessoa que não come carne. Porque para aquela pessoa é como se fosse o cachorro dela, talvez. Como se fosse o teu cachorro. Tu gostaria que brincasse com o teu cachorro tá no prato? Tu não gostaria, né? Eu estou falando de uma forma forte para você respeitar o outro. Paulo vai sugerir isso aí. Se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Quando eu me abstenho de comer carne porque eu amo os animais, eu estou tendo uma função útil, né? Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. Aqui tem uma piadinha, gente, né? Que a gente faz assim, uma piadinha muito ruim, tá? Né?
que teve um assalto num banco, né? Daí as pessoas estavam lá e o assaltante disseram, todo mundo em silêncio, todo mundo em silêncio. E as pessoas ficaram muito assim, a primeira pessoa tentando dizer assim alguma coisa, silêncio, né? A pessoa não conseguia se, o que foi que tu não consegue ficar quieto? E a pessoa bem alto assim, eu faço CrossFit. E aí, por que tá falando isso? Daí o outro, e tu que porque não fala, não fala, e o outro, eu sou vegano. Ou seja, gente, não é para nós falar e tentar converter os outros de uma maneira, né? Essa é uma piadinha muito ruim, né, gente? Mas é que às vezes a gente faz um negócio para os outros e não é para o bem de si mesmo, para o bem. Ah, eu estou na modinha, né? E aí qual é o problema? Você se colocar em risco. Eu conheço vegetariano que vive à base de pão, né? O E que é aí péssimo, né? se explode. Não come Claro. salada. O vegetariano que não come vegetais. Não suplementa as vitaminas que precisa. Porque se nós estamos nessa fase, essa condição de suplementar vitaminas, de ter, né? Chico Xavier disse a Geraldine Lemos Neto que haveria no futuro pílulas que teriam elementos suficientes para a gente viver de forma saudável muito tempo. E a gente sabe que já estamos caminhando para isso, né? Médicos que a gente frequenta aí na área da nutrologia já estão aí dando um arcabouço capaz de a gente conseguir trabalhar melhor, estudar melhor, viver melhor e tratar, inclusive, doenças sem remédios tão cheios de efeitos colaterais, né, com processos mais naturais. Mas isso acontece porque a ciência está evoluindo, então nós temos que nos apropriar dela. Mas a gente tem que fazer isso num projeto consciente de autocuidado. Não podemos usar a abstenção de carne como uma maneira de se mutilar, isso que é muito importante. E assim vale lembrar, essa proposta é uma proposta muito antiga dentro do cristianismo. Os adventistas, Yasmin, por exemplo, recomendam o não consumo de carne. Em uma cidade dos Estados Unidos, que tem um grande número de vegetarianos, porque boa parte da população, a maior parte da população é adventista, tem também um índice de saúde altíssimo, de expectativa de vida altíssimo, né? Então, eu assisti a um pastor comentando, ele falava assim, ó, da igreja adventista, não é pecado comer carne, mas se você puder não comer, melhor. Segundo a tradição dele, tradição bíblica, Deles, a crença não é deles. um papo só espírita, né? É um papo que transcende a esfera do espiritismo e há elementos bíblicos que algumas religiões consideram para isso. Uma outra coisa interessante, por exemplo, lá no Vietnã, naquela região ali que era chamada de Indochina, porque foi colonizada por franceses, os franceses levaram o espiritismo. E o espiritismo se juntou lá com elementos tradicionais do budismo, das religiões ali da volta, e se criou o Cao-Dai. O Cao-Dai. O Cao-Dai fala de reencarnação, fala de evolução do espírito. Gente, é muito engraçado, mas Que engraçado no sentido legal. positivo, assim. O Cao-Dai é um espiritismo oriental, vamos dizer assim, porque os franceses levaram e misturou com aquela efervescência, com aquelas tradições muito bonitas ali. E eles veneram Vitor Hugo, porque Vitor Hugo era espírita. Para quem não sabe, Vitor Hugo era espírita. E então eles veneram um pouco de Vitor Hugo, um pouco de Kardec, Jesus, e eles pregam o vegetarianismo. Portanto, não é algo que a gente está dizendo aqui, estamos inventando moda. Então, Yasmin, a gente está falando que esse assunto é um assunto super recorrente de compaixão, né? Mas que ela precisa ser ministrada todo cuidado. E aqui nós temos, eu já ouvi o Haroldo falar, né? De forma, uma vez ele esteve aqui em Torres, ele falou para nós que Emmanuel não é, né? Nós estávamos sobre Paulo Estevão, sobre as datas, eu estava pesquisando sobre o aniversário de Jesus, né? Essa data de nascimento de Jesus, e aí ele fala, argumentando comigo que Jesus tinha entre 37, né, 36 e 38 anos. Daí eu perguntava umas coisas para ele, depois eu fui pesquisar e entender melhor. E aí eu fiquei com essa frase, Emmanuel não erra. E olha o que Emmanuel vai dizer lá no livro Consolador, na pergunta 129. A pergunta feita para ele. É um erro alimentar se o homem com a carne dos irracionais? É a expressão lá do tempo do EPA, lá do Chico, né? Do tempo E do. ele redarguiu. A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. É de lastimar semelhante situação, mesmo porque, se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas,
Esses valores nutritivos podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal, sem a necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Gente, eu vou continuar essa questão no próximo programa. Vou passar a bola para ti, Yasmin, para tu falar mais um pouquinho sobre algum tema que tu queira trazer. E aí a gente continua na semana que vem, no programa 2 sobre o corpo humano. Essa coisa maravilhosinha, incrível, perfeito, imaculado que é o nosso corpício, né? Então, para encerrar, eu gostei muito das tuas falas hoje, Cris. Tu trouxe muita informação até para mim que estou nesse processo de parar de consumir carne, né? E é um processo desafiador, dado a nossa cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde aqui é comum a questão do churrasco. Se deixar o gaúcho faz churrasco todo dia, né? E quando a gente toma consciência de como isso interfere até na nossa questão do nosso próprio processo evolutivo, né? A gente se torna mais consciente e consegue melhorar, mas é um desafio, né? Bem desafiador. Mas tudo bem, não tem problema, porque muitos de nós estão nesse processo e a gente vai dando um passinho depois do outro, né? Eu até aprendi contigo, se um dia da semana tu já não comer carne, em tantos meses vai ser tantos dias, em tantos anos vai ser tantos dias, e isso daí gera um impacto maior do que a gente pode imaginar. Fora que é muito mais barato não consumir carne. A gente se alimentar do arroz, do feijão de cada dia, né? Consumir bastante legume, enfim. A gente vai ter bastante papo no próximo programa. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar para os nossos brothers and sisters da Terra, né? E de outros planetinhas, apesar do Flávio já ter dito para nós que em Marte ele não sabe se tem o espírita pop, eu acho que tem. Mas vamos ver, né? Né? Vai que um dia a gente chega lá. É a mensagem de que o nosso corpo é o nosso templo, realmente. E tudo que a gente faz em benefício, por mais desafiador que seja, vai valer a pena. Sempre vale a pena, né? A gente conseguir vencer esses vícios também é um mérito, né? Já dizia aquela passagem de Paulo, né? Se depois do mestre, martírios são troféus. Então, imagina que troféu bonito esse da gente conseguir se desafiar, né? E vencer essa etapa da nossa vida e deixar de consumir carne. Eu quero dizer o seguinte, gente: cada caso é um caso, tá? Claro, Se você não se sente capaz por isso, mas é importante que você faça o bem, não fique se sentindo culpado, tudo no seu tempo. Tá? Eu vou te dizer, Yasmin, eu nessa encarnação me programei para não comer carne vermelha, que era o que o Chico fazia, né? Ele não comia carne justo. vermelha. Mas a obra dele toda caminha para uma humanidade vegetariana. Isso não tem dúvida nenhuma, você vai ver isso no próximo programa. Mas cada um tem o seu tempo. E Com existem situações onde a pessoa não tem condições de estruturar uma alimentação tão saudável, não se coloque em risco, tá? Procure um nutricionista, procure um nutrólogo, um médico nutrólogo, porque aqui o importante é a gente construir a consciência. Com a consciência, o processo de seleção do que é mais saudável para nós começa a acontecer, né? A gente começa a usar a caridade também para esse rol e não é uma coisa de fora para dentro que vai fazer a gente sofrer e ficar deprimido, tá, gente? Tem galera certeza. que para de comer carne e fica deprimida porque não faz esse processo de dentro para fora, tá? Se impõe, se macera. Cuidado, tá? É com jeitinho, é uma reeducação. E aí, beleza, a gente faz tudo sem sofrer. Eu quero lembrar aqui do Horto de Célia, lá no livro Renúncia, de Tadeu Chico Xavier por Emmanuel. Célia vai criar os animaizinhos para tirar o leite, vai criar as galinhas para tirar os ovos, mas Emmanuel anota que ela não comia os animais. Tá? Ministra Veneranda, que é Isabel de Aragão, lá em obra de Chico Xavier, né? Vai sugerir aquele menino travesso lá na história, uma história que ela narra, aquele menino lá reclama que não tem carne na mesa. Não, mas meu filho, a mãe dizendo, eu fiz os ovos para você com arroz e feijão, né? Aí mais uma dica assim do meio termo, né? Tanto Célia quanto a ministra Veneranda, que é aquela que em nosso lar tem 1 milhão de bônus hora, dando as dicas de uma alimentação. Apenas. Ok. Galera, que esses espíritos possam nos orientar, né? Que a gente, na nossa prece, a gente vai se conectando e sabendo o melhor caminho para nós sermos mais saudáveis. Explodimos o tempo do Espírita Pop hoje. Nosso brother e amado Flávio vai nos cortar daqui a pouquinho. Então, até semana que vem, pessoal!
Tchau, tchau.